Senhor presidente, nobres vereadores, senhoras vereadoras, público que nos acompanha pela TV Câmara São Paulo, nós estamos em discussão do projeto 87/2019, um projeto que dispõe sobre remissão de créditos tributários do Imposto Predial Territorial Urbano do período de 2015 a 2018, remissão, como todo mundo sabe, perdão de créditos tributários. Eu vou falar 30 minutos. O projeto de lei encaminhado pelo Executivo, ele introduz alterações nas leis 15.839, de 5 de novembro de 2013, essa lei que atualizou os valores unitários do metro quadrado de construção, chamado valor venal do imóvel. Também altera a Lei 10.235, de 16 de dezembro de 1986, e autoriza a compensação de créditos tributários detidos em face de empresas estatais municipais, cujo controle societário pertence ao município de São Paulo, com débitos de qualquer natureza. Nós tivemos duas audiências públicas para discutir esse projeto, convocada pela Comissão de Constituição e Justiça. Em uma delas, compareceu o secretário do Tesouro, que aqui esteve, na tentativa de responder algumas perguntas, inclusive colocadas pelos membros da comissão e por outras pessoas que participaram. Antes de tratar especificamente sobre o projeto de lei, é bom que se diga que nós temos na Constituição Federal capítulo ou artigos específicos tratando de imunidade tributária e tratando de isenção tributária. Por que eu estou dizendo isso? Que o projeto de lei que tinha na sua origem, o projeto original, somente a intenção de fazer uma remissão de créditos tributários, posto que foi identificado que não houve lançamento correto do IPTU de cerca de 90 mil imóveis nos períodos de 2015 e 2018, e que os proprietários desses imóveis não foram os responsáveis por não ter pago corretamente o valor correto, o valor que deveria ser lançado do IPTU, reconheceu o poder público que não deveria punir, não ter o ônus para essa pessoa, para esses proprietários desses imóveis. Então, o projeto visava simplesmente a fazer uma remissão, um perdão, de créditos tributários referentes ao IPTU daquele período 2015 e 2018. Mas entre o projeto o original e o que está se discutindo agora na Câmara Municipal, aqui no plenário, tem uma distância larga, uma grande distância, porque entrou alguns artigos na forma de substitutivo, contemplado no substitutivo, tratando de isenção tributária, isenções. E quando você isenta, obviamente, você está renunciando a créditos, a recursos financeiros oriundos de tributos que são importantes para a cidade de São Paulo. É renúncia fiscal. Renúncia fiscal. A Constituição, como eu falei, ele já tem capítulo, tem artigos tratando de imunidade tributária. Está lá no artigo 150 da Constituição Federal, que não dá o tratamento à imunidade tributária como se um benefício. Não é um benefício. A imunidade tributária. Isenção tributária, sim, é um benefício e é o que está se tratando aqui nesse substitutivo ao PL 87 da chamada isenção tributária. A imunidade tributária criada e colocada na Constituição Federal, ele leva em consideração que o Estado não pode impedir determinadas atividades. Por exemplo, atividade religiosa. Não pode o Estado proibir isso, restringir, criar problemas para que se exerça a liberdade religiosa. Então, ninguém está discutindo aquilo que a Constituição já prevê de você ter a imunidade tributária para todos os templos religiosos,
a imunidade que foi criada em razão de o Estado não poder criar embaraço à liberdade religiosa, como previsto no artigo 5º da Constituição Federal. Como eu disse também, não é um benefício tributário, o benefício tributário é a isenção e não há imunidade. E os templos religiosos, todos os templos religiosos, sem distinção, eles possuem, né, benefícios tributários, isenção, imunidade patrimonial, né? Ele possui também a imunidade, considerando os serviços que são realizados no interior do templo, imunidade tributária. Então, já tem uma larga abrangência, né, a imunidade tributária, conferindo aos templos religiosos que não incida tributos sobre a atividade principal que é realizada. Não é somente as igrejas evangélicas que possuem imunidade, né? E não é somente a área onde se realiza estritamente o culto, mas todas as áreas anexas ou que têm relação com o culto que possui a chamada imunidade. Você tem, por exemplo, as casas de pastor, as casas paroquiais, conventos, centros de formação de rabinos, seminários, né? Todos eles têm, na verdade, uma imunidade tributária. Não se tributa esses espaços. Os anexos dos templos também são abrangidos por imunidade tributária. A imunidade tributária, nos termos da Constituição, ela tem limites. Não alcança atividades desvinculadas do culto. Por exemplo, o estacionamento, né, da igreja pode ser tributado, pode ser cobrado ISS, IPTU, imposto de renda sobre os rendimentos da exploração do estacionamento. Entretanto, o que é comercializado dentro do templo está salvo de tributação, pois, segundo a Constituição, faz parte do culto. Então, eu estou fazendo essas considerações iniciais porque até agora eu não entendi, sinceramente, porque no projeto de lei que dispõe sobre remissão de créditos, eu tenho que incluir um artigo que trata de isenção tributária para os templos religiosos. E diz ali, né, que eu não posso, exceto se houver atividade empresarial. Como se sabe, mesmo, né, do ponto de vista legal, existe diferença entre atividade comercial, atividade empresarial, atividade residencial, e a redação que foi dada aqui diz que não pode ser tributado. Não, tem isenção se não tiver atividade comercial. Não compreendo, porque nós estamos tratando nesse momento essa questão de alargar aquilo que já é isento, aquilo que já possui imunidade, já possui. Templos religiosos possuem imunidade tributária. Ninguém pode tirar a imunidade tributária dos templos religiosos, que é considerada, inclusive, vinculada à questão da liberdade religiosa como cláusula pétrea. Não se admite nem que se altere isso através de emenda constitucional. Só se nós tivéssemos um novo processo constituinte, né, para elaborar, para ter uma nova Constituição, você adentraria na questão da discussão daquilo que é imunidade. E, no entanto, nós estamos aqui discutindo uma lei municipal. Eu não estou discutindo liberdade religiosa, os direitos de todos os templos religiosos, das diferentes denominações, não é absolutamente isso, mas eu debato sim a questão da ampliação das isenções fiscais na cidade de São Paulo, aqui e acolá. A União não pode versar sobre isenção fiscal, não pode impor aos estados, municípios, né, maior isenção fiscal. Então, é próprio dos estados, do município, do Distrito Federal, tratar, né, de políticas tributárias ou renunciar a receitas através de isenções, ou integral ou parcial, né? Trata-se disso.
Mas vejam só vocês, acho que em 2016, a Folha de São Paulo fez um estudo sobre a questão de quanto custa as isenções somente do IPTU aqui na capital de São Paulo, vinculado aos templos das diferentes religiões, diferentes denominações religiosas. Naquela ocasião, se considerava que as imunidades ultrapassavam 100 milhões de reais. 100 milhões de reais. Isenções. Não estou falando de imunidade, não. Isenções. Ultrapassava 100 milhões. Tinha até uma manchete que dizia: isenção do IPTU custa 22 creches por ano em São Paulo. Há pouco nós fizemos discussão aqui na Câmara Municipal sobre a questão previdenciária. Alguém vai dizer: ó, Cláudio, novamente com um tema recorrente na sua fala sobre a questão da Previdência. Porque nos custou muito ter votado o aumento da contribuição previdenciária para os servidores ativos e para os servidores, os ex-servidores, portanto, aposentados, que estão acima do valor, não é, do teto do ISS não, para quem contribui, né, segundo o regime geral de previdência social, INSS, tá? Então eles também pagam, né, pagam a contribuição previdenciária, e a Câmara votou o aumento da contribuição de 11% para 14%, sobre qual justificativa? Que aí, se não aumentasse a contribuição previdenciária, não teria o Tesouro Municipal, o governo municipal, condições de fazer qualquer investimento, sequer de manter as atuais creches, chamados Centros de Educação Infantil na cidade de São Paulo, bem como expandir a rede física escolar, os equipamentos na área da saúde, incapacidade de investimento total, se não aumentasse em 3% a contribuição previdenciária. Isso aqui era o ponto de estrangulamento para investimentos. No entanto, a Câmara Municipal, vez ou outra, trata de questão de renúncia fiscal. Renúncia, isenções. Eu acho que determinadas políticas que são estabelecidas pelo município de São Paulo, projetos de lei que chegam na Câmara Municipal, programa de parcelamento incentivado, anistia, remissão, isenção, eu acho que devia ser tratado isso de forma mais estrutural, mais global, para não transformar oportunidades em oportunismos. E o que nós vemos é uma cidade estrangulada pela dificuldade de fazer investimentos e discutindo num projeto como esse, o PL 87, que trata de remissão, de perdão, pelo reconhecimento de que quem não agiu correto, né, foi a Prefeitura de São Paulo, foi o próprio Poder Público Municipal. Aí nós recebemos mais um substitutivo. Inclui-se nesse substitutivo mais isenções, amplia-se o que se tem, perde-se mais receitas. E ao ler o texto eu não sei exatamente por que é que está se discutindo essa matéria agora. Templos religiosos têm imunidades e já possui isenções. Já possui. Está se ampliando isenções? Está se ampliando imunidades? Quer se tornar mais rigoroso os mecanismos de fiscalização? Ou quer se evitar que não sejam lançadas multas por brechas existentes na Constituição? Ou simplesmente quer dar a quem já tem? Ampliar. Todos aqui são testemunhas que um simples morador, quando tem sua residência e faz lá o chamado puxadinho, no ano subsequente vai vir o lançamento da área construída. Quando não, multa. Paga-se. Paga-se. Não estou apontando o dedo para ninguém, mas do jeito que a legislação está e do jeito que se permite, é muito fácil você ter lá um templo religioso que tem atividade comercial e não ser tributado.
Ah, nós vamos colocar aqui que se essa pessoa não declarar todas as atividades que são realizadas ali, ela pode ser multada, tem que responder judicialmente. Eu não sei se num edifício de 10 andares, que tem no térreo a chamada nave, onde você faz o culto propriamente dito, se os 9 outros andares não poderão ser explorados comercialmente. E eu afirmar que todos os 9 andares são destinados à atividade principal, que é o culto religioso. Estou falando de casa paroquial porque existe imunidade, inclusive, para a casa do pastor. Isso está conferido na Constituição Federal. A casa do pastor, a casa paroquial da Igreja Católica. Mas atividades comerciais e empresariais podem ser exercidas na edificação e gozar da imunidade por subterfúgios, por falta de fiscalização. Então, eu acho que precisava ficar melhor esclarecido. Lendo o projeto, você vê que ele é Vereador, de uma simplicidade. Só para citar uma parte. Vossa Excelência. Obviamente, parabenizar pela a vossa fala. Vem o parabéns, agora vem a observação. Não. A crítica. Não a crítica no momento. O pacote sempre vem junto. Não pois não. Não é no pacote, não. É mais para que Vossa Excelência seja testemunha. Já o é. Não entendi, desculpa. É para que Vossa Excelência seja testemunha. Já o é. Sim. Já me viu aqui. Sim. Então, conferida a presença do ex-presidente Milton Leite, que também compõe a mesa, não é? Ele não só fez uma parte, como fez uma observação da sua presença sempre, não é? Intensa na nossa sessão. Senão, não repararia se ele não tivesse dito. Não... Bom, essa questão que essas questões que eu estou levantando, né? Eu acho que exige um debate bastante aprofundado. Se fosse somente o projeto de lei dispondo sobre a remissão, significaria, sim, uma renúncia de receita da ordem de 128 milhões, se não me falha a memória, pelo menos foi isso que o secretário trouxe aqui. Está abrindo mão de 128 milhões. Nós temos já atualmente imóveis isentos até 2019, eram 1.073.549 imóveis, né? Continuam com desconto, além daqueles que são totalmente isentos, tem desconto 648 mil imóveis na cidade de São Paulo. Nós estamos falando de 3.450.000 contribuintes cadastrados no município de São Paulo. Relativo àquilo que não foi cobrado em 2015, você tem um valor aí estimado de R$ 1.594.010 deixaram de ser lançados. Em 2016, 1.753, e aqui tem os valores que estão, 288.905.313, 328, totalizando aí cerca de, superando os 120 milhões, que é aquilo que a prefeitura deixou de arrecadar. E confessando que o erro foi cometido pela própria prefeitura, está tendo uma renúncia de receita, perdoando os contribuintes, perdoando os proprietários. Então, vocês veem só, com a questão aqui do aumento da contribuição previdenciária, a prefeitura vai arrecadar cerca de 326 milhões. Abre mão, né, de 128 pela remissão dessa dívida tributária, amplia-se isenção fiscal para os templos religiosos, então você aumenta, né, a renúncia de receitas por uma prefeitura que reclama a falta de recursos. Quando você aponta que a cidade está esburacada, né, muitos buracos na malha asfáltica, as pessoas dizem, mas não tem como tapar tantos milhares de buracos na cidade de São Paulo porque falta recurso. E se vai tapar buraco, não dá para fazer recapeamento total.
né? Não dá para fazer asfalto nas ruas ainda que não tem malha asfáltica na cidade de São Paulo. Por quê? Falta recurso. Se eu vou mudar, né, os postos de atendimento médico, também não dá para ampliar porque falta recurso. Existem crianças fora da escola, na idade escolar de 0 a 3 anos. Eu tenho que ter como única alternativa os convênios que se faz com as entidades, parcerias, porque se for da rede direta, é muito mais difícil não só construir, como manter, mais custoso e não tem recursos e assim por diante. Então são, né, incompatíveis o diagnóstico, o resultado desse diagnóstico da falta de receita com essas propostas que são apresentadas para aumentar isenções fiscais. Isso não é um problema só da cidade de São Paulo, é lógico, quem tem benefício sempre quer ter mais, né? Vai atrás de mais, mas isso também é sacrifício, né, daqueles que contribuem. Ou seja, quanto menos pessoas, instituições contribuem, os que contribuem com valor maior, vai contribuir com valor maior. Eu conheço pessoas, né, isso aqui, inclusive dirigentes de entidades religiosas, que dizem, nós poderíamos pagar, ainda que fosse pouco, mas é bom, né? É necessário pagar. Uma parte, senhor vereador. Pois não, eu dou a parte para Vossa Excelência. Gostaria de simplesmente explanar, eu escutei o senhor falando aí sobre a isenção das instituições religiosas. Isenção e imunidade. Imunidade é constitucional, né? Mas a isenção do que a gente está falando aqui hoje, eu gostaria que o senhor também considerasse na sua fala que toda a entidade religiosa faz uma rede de proteção social a todo cidadão paulistano e brasileiro, e isso não custa nada, nem à prefeitura, nem ao governo, nem à federação. Isso tudo tem que não onera o cofre de nada. Então, isso também tem que ser considerado. É uma coisa que eu não poderia deixar passar em branco, já que, em defesa daquilo que, talvez, o valor que se faz nessa rede de proteção social seja o triplo do que nós pagaríamos de IPTU. Mas a gente prefere fazer isso em função das pessoas e em função daquilo que gera o que é bom para a sociedade de São Paulo. Obrigada. Tá bom. Eu tratei da questão das imunidades, porque a imunidade vai além do tributo IPTU, não é? As igrejas têm a imunidade, inclusive, quanto ao imposto de renda. Se explorar um estacionamento lá, inclusive... Eu não estou criticando, eu não estou me referindo às igrejas evangélicas, todos os templos religiosos, até budista, a Igreja Católica, são todos. Realiza um trabalho social, também não acho que é de graça, não. Tá? E eu acho bom, é importante que eu faça, porque só faltava gozar de imunidades e isenções e não devolver nada à sociedade. A sociedade, eu não digo que devolve somente as pessoas que frequentam a igreja, devolve a sociedade. Lógico que você faz um trabalho social, né, na área da educação, da assistência, você está devolvendo à sociedade como um todo, e não somente as pessoas que frequentam determinada religião, frequentam determinado templo religioso. Concede uma parte? Eu concedo novamente, tantos quanto a senhora desejar. É que o senhor falou que não é de graça. Eu gostaria de dizer para o senhor que é de graça. Não acredito. A igreja, atividades religiosas num todo, total, tanto evangélicos, quanto católicos, quanto espíritas, eles fazem sim atividades sociais, são gratuitas sim, sem onerar nada ao cofre público, e seria uma inverdade eu simplesmente engolir esse fato aqui. Eu acho que todo mundo aqui que participa de entidade religiosa sabe que esse fato é verdadeiro. Então não dá para a gente ouvir isso e ficar quieto. Nem eu, e eu não estou aqui só em nome dos evangélicos, estou aqui também em nome dos católicos, dos espíritas, todos aqueles que têm vamos dialogar, vereadora. Veja só para dar um exemplo, vamos dialogar. Eu estou só falando para o senhor que nós temos casas de recuperação, temos orfanatos, temos escola, isso tudo nada onera o governo. Imagina... Agora o senhor vem falar para nós que isso é de graça? Então não, o senhor me desculpe. eu estou dizendo que não é de graça. Então, não é de graça e vou repetir. Isso é de graça. Não é de graça. Então, deixa eu só lhe dizer como exemplo. Imagina o seguinte,
Desculpa, eu não queria fulanizar, mas tem uma denominação religiosa aqui que teve 3 milhões de isenção de IPTU. A outra teve 2 milhões de isenção. A outra, 1 milhão e 600 mil. Imagina se todo o trabalho que a senhora disse que é realizado, se além de realizar esse trabalho, tivesse que pagar mais 3 milhões de IPTU. Quem é que deu a isenção? Foi o prefeito? Não, foi a sociedade. Isso tem custo, sim. Tá? Você pode dizer assim que é indireto. Eu não estou condenando a ação. Eu estou dizendo que não dá para ter um raciocínio linear e dizer, olha, o trabalho que foi feito social não teve custo nenhum. Teve custo para a sociedade. O custo da renúncia fiscal. O custo da renúncia tributária. Então, lógico que tem. Então, eu não estou condenando, eu estou observando que é importante, quando nós fazemos o debate na Câmara Municipal, que a gente veja de forma plena, ampla, quando nós temos uma renúncia da ordem de 120 milhões, e eu não estou apontando só para a igreja, às vezes quando é aprovado aqui PPI, Programa de Parcelamento, programa, eu já concedi a parte, eu já concedi a parte a você, por favor, eu já concedi. Será que custa só 3 milhões por ano? Não. Isso aí é de graça? Não, não é de graça. O senhor está fazendo um pensamento linear. Não, por favor, eu sou respeitoso com a senhora. Eu também, mas então, eu não por posso favor. concordar, o senhor me desculpa. Não, o senhor pode não concordar. De discordar. Sim, mas não no meu parte, no meu tempo. Eu já lhe dei uma parte. Por favor. Né? Você pode se inscrever, falar com todo respeito, sem problema nenhum. Eu estou dizendo que tudo que o poder público renuncia, mesmo quando tem renúncia fiscal, para a indústria automobilística, a sociedade paga. As pessoas gostam, querem ter incentivo fiscal. Quantas pessoas não dizem, olha, eu vou adquirir meu carro porque agora tem um período de isenção fiscal? Adoram, mas alguém está pagando por isso. Eu vejo as pessoas reclamarem que não tem investimento em educação. E nós sabemos que a educação tem verba vinculada. Se eu arrecado mais IPTU, se eu arrecado mais ISS, se eu arrecado mais ITBI, tem uma vinculação. 25% das receitas constitucionais correntes são destinados para manutenção e desenvolvimento do ensino. Se eu tinha que arrecadar 1 milhão e renuncio a 10% disso, são 900 milhões, 900 mil. 25% de 1 milhão é maior do que 25% de 900 mil. Quando você renuncia, é óbvio, toda a sociedade está pagando por isso. E talvez o investimento que você precisa fazer em educação, você não vai ter do tamanho que teria. Eu não estou fazendo uma intervenção acusatória a quem quer que seja. E não existe, por mais benemérito que seja o programa de assistência social, não, o ideal é que nós tivéssemos um Estado, né, que provesse todas as necessidades da população custeada pela sociedade. É óbvio. O acesso à educação, o acesso à saúde. Nós temos um capítulo na Constituição Federal que trata da seguridade social. A seguridade compreendida como assistência à saúde, né? Assistência à questão previdenciária, assistência social, assistência à saúde e a questão previdenciária, pensão e aposentadoria. Está na Constituição Federal. E é competência e obrigação do Estado. O que você espera é que a pessoa não tenha que viver nem de mendicância e nem ficar se socorrendo de instituições que têm uma finalidade objetiva. E nós estamos tratando nesse momento aqui, é óbvio, pode ser claro, eu posso ser contra, outros são favoráveis, tem alguns que defendem que amplie-se as isenções das instituições religiosas, dos templos religiosos, que abranja o estacionamento, a lojinha, a lanchonete, a casa de vender indulgências e vai por aí afora, tem gente que defende. Eu acho que tem que ter limites. Os limites estão postos pela Constituição Federal, no âmbito das imunidades, e são postos no âmbito das isenções, tanto nos estados, quanto nos municípios, quanto no Distrito Federal. Lógico que é assunto espinhoso. Quem é que quer mexer com essas questões? Quem não gosta de fazer, né, concessões? É bom, é positivo. Agora, eu não acho que nem é oportuno e nem é o local para se tratar esse projeto, não deveria ser o projeto a tratar da questão das isenções ou isenções fiscais.
A origem do projeto é tratar de uma remissão por reconhecimento de que o poder público errou ao fazer o lançamento do IPTU do período de 2015 e 2018. Diga-se de passagem que debate, que questão que ensejou debates, inclusive, sobre a justiça, o IPTU justo, a revisão da planta genérica de valores, quem pagou além do que deveria pagar, porque teve incidência de percentual maior. Por essa razão, e olha, nós estamos só com o projeto original aqui, porque o projeto substitutivo parece que estão colhendo assinaturas, eu não tive oportunidade de lê-lo integralmente, mas eu acho que deveria ter outro encaminhamento para esse debate sobre as isenções fiscais na cidade de São Paulo. E São Paulo bem merecia discutir uma legislação fiscal e até uma lei de responsabilidade fiscal municipal. Muito obrigado. Verificação, presidente.